No livro de Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 1 ao 2. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. 2. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas e das vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lendo-nos o livro de Êxodo, capítulo 12, começando do verso 1, e aí vamos nós lendo, dizendo o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome a cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com a erva amargosa a comerão. Não comereis nele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fresura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficares até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Agora, aqui o Senhor instruindo Moisés em questão da Páscoa, a primeira coisa que tenho por realçar sobre como a Páscoa foi feita
e Antigo Testamento, que quando forem observar não está a ser igual do que hoje as pessoas estão fazendo. Para além de dizer que, por não entender que já não existe a Páscoa, mas sim a ceia, o lava-pé, como a ordenança de Deus, aqui nós vamos encontrar como é que a Páscoa era feita. Porque em outra parte da Bíblia disse: maldito o homem que deseja ainda permanecer na lei, enquanto não cumpre toda a lei. Isso está em Gálatas. Agora veja lá, se é que desejamos da Páscoa, o critério pascual foi este em Êxodo. Primeiro fomos encontrar em Deuteronômio, que deveria ser celebrado no primeiro mês do ano, que é chamado Abib, que hoje é vulgo Abril. Agora, em Êxodo 12, disse: estes mesmos meses vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Contrário do calendário que temos hoje. O calendário romano, para se cumprir, né? O que disse Daniel, que o príncipe virá, do qual tratará de querer alterar tudo, o tempo, a hora. E se vocês forem ver, já está alterado. O calendário de Deus começa com abril, mas no calendário romano começa com janeiro. Nós não queremos falar dessas coisas, mas olha que o mês de Abib seria o primeiro do ano. Agora, disse: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, ou um cordeiro para cada família. Era exigido o cordeiro para ser sacrificado. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, e fareis a conta conforme ao cordeiro. Mas no versículo 5 de Êxodo 12, o que eu quero um pouco abordar com vocês, olhem que o cordeiro, primeiro, ou o cordeiro seja o animal que deveria ser entregue como sacrifício no dia da Páscoa, deveria ser macho, não fêmea. Escute, não deveria ser fêmea, mas devia ser macho. Isso mostrando que este aqui é o que disse o Paulo no livro de Hebreus, dizendo que o Antigo Testamento, a lei era sombra. Isso verdadeiro, o animal que foi sacrificado para a nossa Páscoa, era o macho, que era o Cristo. Cristo não foi uma moça, não foi uma rapariga, foi um homem. Então, como também os animais deveriam ser machos, e como não bastasse, a Bíblia diz que deveria ser um macho sem mácula. Os animais que não trazem manchas, preta, vermelha, seja que cor, é branca, mistura não. Se é branca, era branca. Se era preta, era preta. Se era vermelha, era vermelha. Esta era a exigência. Que outra parte da Bíblia, as máculas, essas manchas, cores diferentes, que encontra-se na pele do animal, mostrava pecado. Agora, um animal de uma única cor mostrava que o Cristo não poderia ter nenhum tipo de pecado nele. Agora, a outra questão que mostro-vos no versículo 6, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Veja, o cordeiro era trazido aos 10 dias e deveria ser guardado até aos 14 dias com os sacerdotes. Se vocês forem a ver, antes do Senhor Jesus ser crucificado, ele foi guardado em casa de Caifás. Ele era guardado para ser visto, para eles aprovar se teria qualquer pecado, qualquer acusação. Que a Bíblia diz: por qual motivo quereis me acusarem? Que vocês me provam de que eu estou errado. Cristo afirmou isso em suas palavras. E eles dizem que não é por nenhum motivo, tu fazes tudo bem, mas por ser um homem se faz Deus. Era este. Ele não queria se fazer, ele era Deus. Porque a Bíblia afirma isto. Não queria se fazer, não tinha motivo. Como aqueles animais não podiam ter mácula,
O sacerdote devia ter tempo de observar se tinha defeito ou não aquele animal para depois ser sacrificado. Isto é o que foi feito Cristo. Ele foi guardado, ser observado com o sacerdote, com Pilato, para poder observar se tinha algumas anomalias ou alguns erros do qual ele deveria merecer essa acusação. Vocês lembram? O Pilato, mesmo sendo incrédulo, ele confirmou com a sua boca, dizendo: olha, quais que vocês querem que eu vos solte entre esses homens que eu tenho aqui, por motivo da festa? Barabás ou Jesus? O povo clamou que deveria lhe soltar o Barabás, assassino, escolher o assassino, negando Cristo. Mas olha, na locução do Pilato, ele disse: mas não acho culpa alguma. É porque eles teriam investigado, eles teriam observado e foram ver que em Cristo Jesus, em suas obras, em tudo o que ele fez na terra, não tinha nenhuma culpa de qual ele merecia a sua morte. Então, esta é a razão de que o animal deveria ser guardado para ser observado se tinha defeito, se tinha manchas ou não. E não acharam. E tomarão do sangue, veja. E aí disse, será guardado ao 14º dia, ao ajuntamento da congregação de Israel, sacrificará à tarde. O grupo é que deveria sacrificar aquele cordeiro no ajuntamento. Oh, graças a Deus. Foi no ajuntamento do povo judeu, do ajuntamento do povo romano, que eles acharam e concluíram que deveriam sacrificar o Cristo. Como aqui também, o cordeiro deveria ser sacrificado no ajuntamento da congregação de Israel. O sacrificará à tarde. E o Cristo foi sacrificado à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. E o sangue deveria servir do sinal ser colocado nos umbrais. E naquela noite comerão a carne assada. Olha outro assunto. A carne sacrificada para a Páscoa deveria ser comida assada. E hoje me sinto quando há doutrinas que dizem hoje é a sexta-feira santa, não deverias comer carne. Mas a Páscoa, disse, foi consumida, comida com uma carne assada. No fogo, com pães jasmos. Pães jasmos são pães sem fermento, sem mistura. Vem? Com ervas amargosas a comerão. Agora escute, meu irmão, o critério da Páscoa. Quem quer celebrar a Páscoa, sigam isto que a Bíblia está dizendo. Que deveriam assar o animal no fogo, não cozinhar. Deveriam comer com pães jasmos, não levedados com fermento. E com ervas amargosas, não outra coisa. Com ervas amargosas, mostrando a amargura, né? Uma mira que Cristo passaria por uma mira, amargura das dores. Mas agora, veja, a carne deveria ser assada. Vocês estão lembrando que a Bíblia disse assim, onde estiver as águias, onde estiver o cadáver, aí as águias se ajuntarão para comer o cadáver. Se vocês forem a ver, o Pentecoste foi o dia que desceu o fogo para poder assar aquela palavra e começar eles a pregar. Nós estamos comendo uma carne assada, não estamos comendo uma carne crua. Estamos com uma Bíblia revelada, uma Bíblia da qual o Espírito Santo desceu para confirmar a sua palavra e entregar ao seu povo e consumir, através do profeta desta era. E nada dele deixareis até amanhã. Veja, é por esta razão que vocês vão ver a sucessão dos mensageiros, que nesta era em que nós não estamos pregar a mensagem do tempo de Noé, não ia servir para nós. Não estamos pregar a mensagem do tempo do Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Nós estamos com a mensagem de Laodiceia. E a mensagem de Laodiceia não será deixada para outro dia, é para esta era. Está vendo? Então, o que era dado naquele momento não deveria ser deixado para o dia seguinte. Vem? E assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
quando a Páscoa foi realizada lá no Egito pela primeira vez com Moisés, não realizaram a Páscoa para ficar ainda a continuar. E nós, milhares e milhares de Páscoas que estão realizando as pessoas, ainda continuam permanecendo naquele lugar. Mas a Bíblia disse, depois deles realizarem a Páscoa, aí iniciou a marcha. Olha, quando desceu no dia do Pentecostes, o Espírito Santo assou a nossa palavra e nos deu para nós. Aí começou a marcha do Evangelho para todo mundo, para cumprir a Escritura de Marcos capítulo 16. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura da terra. Mas eles realizam as Páscoas e mantêm no mesmo lugar. Olha, aqui ainda no 12 disse, eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo o primogênito de toda a terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Agora olha, meu irmão, somente poderia escapar desta praga mortal aos que tivessem o sangue do cordeiro sacrificado. Somente poderão ser salvos, poderão escapar da ira de Deus, que Ele há de enviar para destruir este mundo, aqueles que estão com o sangue do Cristo, aqueles que estão com o selo do Espírito Santo, do Efésios capítulo 4, versículo 30. Agora, e naquele sangue vos será por sinal. Está vendo? O nosso sinal é o Efésios capítulo 4, versículo 30. Este é o sinal do cristão. Porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, do qual estáis selado com ele para o dia da redenção. Este é o sinal. Eu não sou. Sinal está no meu umbral do coração, está no umbral do coração de cada cristão. E aquele sangue vos servirá por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue passarei. Oh, que coisa gloriosa! Se o Cristo ver o Espírito Santo dentro de você, a morte te passará pelo alto. Mas se ele te olhar sem o Espírito Santo, aí está sendo abraçado com a morte. Passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Nenhuma coisa levedada comereis. Olha, hoje as ceias, as Páscoas são feitas com pães jasmos levedados. Olha, o fermento significa uma mistura, falsidade, uma coisa falsa, uma doutrina falsa. Vem? Uma doutrina falsa. Pão, ázimo, representa a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, em outra parte, para você ver que é um pão ázimo. A Bíblia disse assim, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 ao 19. Nada acrescenteis. Eles não querem ter a facilidade de mistura. Não precisa a palavra de Deus entrar fermento. É esse acréscimo. Porque o fermento é que leveda. O fermento é que faz o pão ser grande para enganar as pessoas e as pessoas dizem, comprei um pão grande, enquanto dentro não tem nada. Para nós não nos importa um homem acrescentar alguma coisa. O que nos importa é seguir o que a palavra diz. Porque Êxodo capítulo 12, versículo 20 diz, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães jasmos. Nossas habitações, devíamos comer, nossas congregações, deveríamos comer pães jasmos, pregações santas, livres das doutrinas dos homens. E chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Escuta o que Moisés disse. Tomai o cordeiro, vós mesmos sacrificai a Páscoa. Eu pergunto, quem sacrificou o Cristo? Foram os próprios judeus religiosos. E hoje quem nega a própria palavra? São os próprios religiosos. São os próprios religiosos. E a quem queres que sejam soltos? Estão lembrando? Quando aqui Moisés disse, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei, tomai-vos cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Vocês estão lembrando? E aí o Pilato disse, escolhem
Escolhe a quem quer que seja crucificado. Eles dizem, escolhemos que o Barabás seja salvo, mas que o Jesus seja crucificado. Foi este cordeiro, que também no tempo de Israel, tempo de Moisés, eles escolheram o cordeiro para sacrificar. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Nosso selo, que eu disse, Efésios capítulo 4, versículo 30. Agora veja, no Novo Testamento, Lucas capítulo 22, versículo 15, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, era o Cristo. Vem? Então, no 16, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Aquela Páscoa foi a última. Ele disse, não tomareis mais até que de novo tomemos no reino do Pai dele. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Agora olha, em São João capítulo 13, versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas já na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o Paulo disse, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Qual é o fermento velho? Celebração da Páscoa. Fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso as pessoas já não usam cordeiro, já não usam cabrito para sacrificar nas festas, porque o nosso verdadeiro cabrito, o nosso verdadeiro cordeiro já foi sacrificado, que é Cristo. Não há mais Páscoa. Embora as pessoas celebram, mas não há mais Páscoa para isso. Agora olhe, o profeta pregou a mensagem ao nascer do sol, o poder vivificador. No parágrafo 35, quando nós recebemos a mensagem, rompemos este selo ou a esta pilha. Porquanto este selo tem a mensagem asseguradora dentro. Vê? A mensagem assegurada dentro. Porém agora, o verdadeiro selo da Páscoa tem sido rompido nesta saída do sol. E o segredo da vida depois da morte tem sido revelado. Oh, glórias a Deus! Oh, o segredo da vida! O segredo da vida! O segredo da vida depois da morte tem sido revelado. Antes deste tempo, não o sabíamos. Nós não sabíamos que depois da morte haveria ressurreição. Pensávamos que quando a pessoa morre, acabou. Mas na ressurreição de Jesus Cristo, o profeta disse, o segredo da vida ficou revelado na morte de Jesus Cristo. Quando Cristo morreu e ele ressuscitou, aí mostrou ao mundo que após a morte há outra vida. O mundo andava às palpadelas, em trevas, com a suspeita e conjunturas feitas pelo homem. O homem adorava os ídolos, adorava o sol, toda classe de deuses. E toda essa classe de pessoas que faziam suas afirmações entraram no sepulcro e ali permaneceram. Porém, o verdadeiro selo havia sido rompido e o qual viveu da mesma maneira que nós vivemos, que é a Cristo, e morreu tal como nós morremos, se levantou dentre os mortos, que amanhã tão cedo nunca houve outra igual em toda a história do mundo. O segredo de que ele era a ressurreição
e a vida se deu a conhecer. Vocês lembram nos livros de Evangelho que ele sempre dizia: eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O irmão Branham disse: o segredo da vida dele, o segredo que ele dizia que era a ressurreição, era a vida, se mostrou no dia em que ele ressuscitou dos mortos. Aí verdadeiramente confirmamos que o segredo que ele era a ressurreição e a vida deu a conhecer. Logo, ele disse, quando apareceu naquela manhã: porque eu vivo e vós também vivereis. E ele não foi o único beneficiário daquela ressurreição, mas de todos aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus, elas também foram beneficiárias desta ressurreição, a vida, quanto ele disse: por enquanto eu vivo, vós também vivereis. Essa foi a abertura desse selo. Quando ele foi levado, então todo aquele que esteja em Cristo será também levantado. Escute, repito no 37. Essa foi a abertura desse selo. Por enquanto ele foi levantado, então, em todo aquele que esteja em Cristo, será também levantado com ele. Então, nesta gloriosa saída do sol, Deus já havia provado a vindicação da sua palavra. Todas as trevas e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia vivido, comido, bebido, e que havia tido companheirismo com os homens, e que além do mais havia dito: tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para reavê-la. Agora, ele não só fez esta declaração, ele provou também que era a verdade. Oh, que coisa tão gloriosa! Estou seguro nesta manhã de que mesmo nós, os que cremos isto, não podemos compreender que coisa tão grande em verdade foi essa. Por enquanto ele já tem ressuscitado, já dentre os mortos, por enquanto estávamos nele. Agora veja, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. Claro, Abraão, Jacó, o Jó haviam morrido. Enquanto a treva cobria sobre a face da terra, eles não poderiam ressuscitar. Mas quando o sol raiou, e aí se levantou, eles tinham que sair de todas as sementes. O profeta fala na outra mensagem, disse: a semente esperava da luz. O Abraão, Jacó e todos que estavam lá, os patriarcas que morreram, estavam nos túmulos aguardando pela declaração de Jó, que eu sei que o meu Redentor vive e que eu verei naquele dia com os meus próprios olhos. Aquela semente esperava da luz. E no dia em que Cristo morreu, entrou no túmulo, na sua ressurreição, trouxe toda a semente que estava debaixo da terra e ele tomou para a glória. E por que não dizer a nós que estávamos no mundo denominacional, o mundo da treva, quando raiou essa mensagem, toda a semente eleita, todo o eleito saiu e agora estamos regozijando nesta mensagem da luz. Você está vendo isso? Aqui está. O profeta diz no parágrafo 38, vejam, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver. Se o sol não saísse, como aqui as trevas cobriam a terra, porém agora o Filho havia ressuscitado e toda a treva foi desvanecida por esta luz, enquanto ia abarcando a todas as nações com o anúncio. Ele não está aqui, porém tem ressuscitado. Que tremenda declaração! Ele havia provado sua palavra, havia provado que ela era a verdade. Por enquanto ele agora havia conquistado a morte e o inferno e a tumba. Agora escuta, o Satanás tinha a sua trindade, o profeta afirma nesta mensagem, ao nascer do sol, parágrafo 39. Satanás tinha a sua trindade.
Ele diz, eu vou te matar e vou te colocar na tumba e você fica no inferno, privado. Pois Satanás é autor da morte, ele também é o dono do inferno e do sepulcro, afirma o profeta. E essa é a trindade do diabo, sendo tudo isso causado por uma só causa, a morte. Quando você morre, vai ao sepulcro. E sendo que é pecador, cai no inferno. Tudo veio por uma causa, pela morte, a qual tinha ao homem cativo por todos estes anos. Porém agora, a verdadeira trindade de Deus, escute também, Satanás tem essa trindade. Tem a trindade chamada morte, inferno e a tumba. E a trindade de Deus veio contradizer toda a trindade de Satanás. Se você quer confirmar, você está a recordar quando Jesus disse assim, quando ele veio ao João, disse, quando eu vi cair como um morto, mas eu ouvia dizer assim, não tema, João, sou aquele que estava vivo, fui aquele que fui morto, e agora vivo para todo sempre. Contrariou toda a trindade de Satanás. A morte, quando você morre, vai ao sepulcro, sendo que é pecador, cai no inferno. E tudo veio por uma causa, pela morte, a qual tinha ao homem cativo por todos estes anos. Porém agora, a verdadeira trindade de Deus, sendo ele um só manifestado em Cristo, o qual é a vida, se levantou e tem rompido os selos e tem conquistado o inimigo, sendo ele o único e verdadeiro Deus vivente. Eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí afirma o profeta. Satanás colocou o Senhor Jesus nesta trindade, morte, inferno e a tumba. Agora, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo neutralizou a trindade de Satanás, quando ele disse, sou aquele que estava vivo, fui morto e agora vivo para todo sempre. Cumprindo em outro lugar da Bíblia onde diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou dizendo, quando ele estava afirmando, destruam este templo, se não edifico em 3 dias. Ele queria contradizer a trindade de Satanás. Vem? Aí está. Então, as pessoas hoje fazem a Páscoa celebrando. Nós cremos na Páscoa, mas em que sentido? Na morte e a sua ressurreição. Nós não publicamos todo momento, Cristo há de morrer. Porque estando celebrando Páscoa é publicar Cristo há de morrer, Cristo há de morrer. E Israel tinha direito de fazer Páscoa contínua, porque aqueles animais já apontavam a vinda de Cristo. Mas quando Cristo chegou, eles tentaram, aqueles judeus, dizer Cristo. O dia da Páscoa está chegando, Senhor. Nós estamos pensando em querer fazer Páscoa. Agora, diga onde queres que preparemos a Páscoa para consumirmos. Jesus disse, eu sei que o tempo da minha partida está chegando. Olha, que resposta! Que resposta! Eles queriam preparar Páscoa, mas ele estava a dizer, sei que o tempo da minha partida está chegando. Está vendo isso? Eu poderia continuar ainda com vocês, mas olhe mais um pouquinho. Na mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, agora recorde o Velho Testamento. Se um homem perdesse sua herança e um parceiro viesse até a sua terra, ele não podia retê-la de qualquer forma por mais de 50 anos para a aniquilação do proprietário. Após 50 anos, jubileu chegava. E o ano de jubileu, quando o ano de jubileu chegava, então tudo voltava ao seu princípio original novamente. Todos os escravos, eles voltam ao princípio original. Se um homem estivesse arando o campo e trombeta soasse, eles a ouvissem, ele largava o seu arado e dizia, não sou mais um escravo. Aleluia! Escute bem, o tempo de jubileu, quando eram levados para ser escravos, eles deviam trabalhar do primeiro ano até o 49. Aos 50, que é 50, o último ano, soava uma trombeta. E essa trombeta, quando soava, ele sabia que era o tempo de jubileu, chegou para nós. E por que não dizer que esta mensagem
quando ela soou para nós, tratou o nosso jubileu. E por que não dizer que o Pentecoste significa 50? Os judeus tinham 50 anos para ser libertados. E os gentios, quando caiu o Espírito Santo, veja, nos dias 50, os 50 Pentecostes, aí desce o Espírito Santo, com o objetivo de libertar quem? Você e a mim. E aqui está, não se interessa, é por esta razão, quando esta trombeta de jubileu, quando esta mensagem de jubileu chegou para nós, nós largamos de fumar, beber, toda a brincadeira, toda a denominação sujeira, nós largamos. Dissemos, o tempo da libertação chegou para nós. Para mim não me importa o que acontecer, mas o tempo da libertação chegou para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Este é o tempo da libertação. A trombeta soou. Você larga o que você tem e siga a sua libertação. E Deus te ajudará. Está vendo? E nesta mensagem que eu ditei aqui, Apocalipse capítulo 5, segunda parte, estava lendo o parágrafo 171. Agora, parágrafo 175. Mas no 50º dia, foi o dia de Pentecoste. O dono legal desceu, aleluia, e mostrou que aquilo não era nenhuma organização, que era um enchimento do Espírito Santo, penhor para a sua igreja, de que ela não seria controlada através das organizações, e assim por diante. E seria o penhor do batismo com o Espírito Santo, com o poder e o amor de Deus. Amém? Oh, isso simplesmente não faz algo com você? Onde estava o proprietário legal? Nas mãos de Deus. Veja, ele não podia reter aquilo por mais de 50 dias. Você leu isto? Oh, em Levítico fala isto. Ele não poderia mais ultrapassar os 50 dias. Os 50 dias estavam a esperar para libertar a mim. Bem, no parágrafo 177, bem, então, depois destes 50 dias, ou anos, pode ser, profeta falando isso, dia significado como um ano, né? Você sabe, um dia para Deus é como um ano. E podemos dizer 50 dias, 50 anos. E do dia da crucificação, quando eles tomaram este parente redentor e o mataram, no dia da Páscoa, aquilo esteve em debate. Então, a igreja cria naquele tempo que ele era o parente redentor. Ele era o redentor. O que fizeram? O mataram. O inimigo o fez. E disseram que eles apanharam seu corpo e o esconderam em alguma parte. E aquilo era toda uma dúvida para o povo. O que aconteceu então? O que aconteceu? Agora, no fim do 50º dia, então, vem você, isso não podia mais estar em debate. Vem? Então, eles estavam em debate, vendo que ele morreu e puseram na sepultura e já estavam em debate. Aquele homem que fazia boas coisas, hoje morreu. Vocês conhecem aqueles homens no caminho de Emaú? Eles estavam conversando acerca disso. E ele dizia que ao terceiro dia ia ressuscitar. Oh, Cristo tinha que aparecer no caminho para contradizer toda a conversa. Veja, então, eles estavam em debate e isso não podia mais estar em debate. Aleluia! Então Deus, em vez dele ir e seguir com a velha ortodoxa, fria igreja formalista, Deus enviou o Espírito Santo de volta para o colocar todos os parceiros para fora e então tomar conta daquilo. O poder do Espírito Santo desceu e a igreja recebeu o penhor da sua salvação. Vem, irmão, não para ferir os seus sentimentos, eu nada tenho a respeito disto. Se a organização está certa, e você é um católico através da organização, você é um batista através da organização, você está perdido. Veja, o penhor da nossa salvação não foi unir a uma igreja. O penhor da nossa salvação não foi pertencer a uma igreja. O penhor da nossa salvação é o batismo com o Espírito Santo sem nenhuma organização. Amém? Por isso eles não podiam reter aquilo, passado aquele 50º dia, porque aquele era o dia de jubileu, quando tudo voltava ao seu princípio original. Oh, e o poder de Deus
E era para levar de volta ao seu original, o 50º dia, o ano de jubileu, quando todas as coisas voltaram. Oh, eu gosto da mensagem do profeta William Marion Branham, quando ele diz que ele foi enviado por Deus para poder ajudar o povo perdido, que não tinha uma doutrina correta. Ele trouxe a mensagem reveladora para exatamente jogar com isso aqui. Veja só, disse quanto o 50º dia se deu, aí estava o jubileu. Quando a mensagem dele chegou, nos tirou das denominações, das nossas tradições religiosas e nos posicionou no dono original, que é a palavra de Deus. Nós estamos na palavra original. Oh, graças a Deus! Volte à palavra original. E no parágrafo 181, eu estava a ler 180, agora, haverá outro ano de jubileu, e que nós acabamos de ter desta vez. Veja, esta vez, se você observou, o Pentecoste tem caído na América por cerca de 50 anos. Em algum lugar, nesse tempo, está vendo? Os pentecostais e os outros que mencionei acabaram cair. E Deus tinha que trazer o outro Pentecoste, que é o jubileu, para nós, através da mensagem do mensageiro da 7ª era da igreja, do mensageiro de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, do Malaquias 4, vem? Qual era o objetivo dele? Há cerca de 50 anos atrás, os pentecostes começaram a cair. Agora, o que está acontecendo? A igreja está recebendo o livro selado 7 vezes da revelação de Jesus Cristo, dos 7 selos, e nem sequer 1/10 dele pode receber isto. Porque eles não recebem, não estão preparados para receber isto, mas a noiva está preparada. Mas quando você começa a ver o ano de jubileu, onde não temos que nos agitar e nos esforçar e nos empenhar, assim, mas já estamos seguros em Cristo. Nós já temos o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Nós temos todos estes grandes mistérios que vamos trazer nestes 7 selos e lhes provar que aqueles eram os selos que selaram os olhos do povo. Se Deus for meu ajudador, eu lhes provarei que eles não podiam ver aquilo através da Bíblia. Então, tão claro, se a Bíblia disse assim, então você crerá nela, que eles não podiam ver nada a não ser Pai, Filho e Espírito Santo. É o que eles estão vendo no batismo. Mas quem recebeu William Marion Branham, ele olha para Atos capítulo 2, versículo 38, que foi a prática do Pai, Filho e Espírito Santo. Até hoje eles não podem ver que não existe um inferno eterno. O inferno foi criado para o diabo, não é eterno. Agora, a pessoa pode dizer que existe inferno eterno. Olha, o profeta disse assim. Então, se o inferno for eterno, significa que mesmo a pessoa perdida, ir viver no inferno, sofrendo, ele tem vida eterna também. Mas não é isso. Disse que o inferno foi preparado para o Satanás e os seus anjos e os pecadores. E por isso que depois de inferno receber aquele produto dele, que são dos anjos caídos, e o diabo, são os pecadores, prostitutas e tudo, ele será aniquilado, porque não pode ter mais direito de permanecer, porque os que vão vivendo de lá para diante são dos que não estão no pecado. Está vendo? E vamos ver aqui no 184, vamos descobrir aqui e encontrar quanto a trombeta soa. Se ela não vai diretamente de volta de Gênesis, Apocalipse, de um lado ao outro, quando este selo é aberto, vem estas coisas sendo reveladas. Escute, o Paulo disse assim, se a trombeta soar e dar um som incerto, quem deverá preparar para a guerra? Ninguém. Ninguém. E o profeta disse assim, a mensagem do mensageiro do Apocalipse capítulo 10, versículo 7, se ele tocar a sua trombeta,
ore de Gênesis e Apocalipse. Se isso não se concordar de Gênesis e Apocalipse, com esta trombeta dele, que é a mensagem que vai pregar, não acredites nele. Essa aqui é a mensagem do profeta. E nós estamos crendo nele, estamos abraçando, porque estamos vendo que a trombeta que ele tocou, a mensagem que ele pregou, está de acordo desde o livro de Gênesis ao seu Apocalipse. Por isso que a Bíblia disse assim, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, todo o segredo de Deus estará revelado. Agora, irmão, as pessoas dizem assim, o irmão Branham, a terceira puxada é revelação dos céus. Irmão, o irmão Branham veio para revelar em toda a Bíblia. A toda a Bíblia compõe para nós um selo, era mistério, merecia ser revelada. Ninguém conhecia do que tinha comido Eva, lá no jardim de Éden. Tinha que precisar o profeta para revelar. Ninguém conhecia que o Adão não caiu no pecado, mas a Eva sim. Ninguém conhecia que a mulher não deveria tomar o púlpito. Houve muita semente da serpente. Foram os mistérios que este profeta revelou. Por isso aqui, neste parágrafo, atenciosamente lendo, você há de ouvir no parágrafo 184 da mensagem A Semente da Serpente. Aliás, queria dizer, a mensagem, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. O seu parágrafo 184, vamos ler com cadência. Vamos descobrir aqui e encontrar, quando a trombeta soa, se ela não vai diretamente de volta de Gênesis e Apocalipse, de um lado ao outro, quando este selo é aberto, vem estas coisas sendo reveladas. Agora, este livro foi selado com 7 selos. Agora, isto era a Bíblia. E isto foi selado com 7 selos. Agora, observe como isto foi feito. Quando o primeiro selo foi aberto, a primeira trombeta soou e a primeira praga caiu. E quando o 6º selo foi aberto, o 6º selo soou e a 6ª praga caiu. Apenas observe isto, é a coisa mais linda que você já viu. E quando eu o fizer, eu vou apanhar um grande, imenso quadro negro e trarei aqui, apenas ensinarei bem aqui. Então, nós apenas tomaremos tempo suficiente em cada, vem? Tomaremos tempo suficiente. Agora vamos observar uma coisa, em cada selo. E voltaremos e tomaremos a história e coisas e provaremos exatamente quando isto aconteceu. E mostraremos bem aqui na Bíblia quando ela disse que aconteceria exatamente quando isto aconteceu. E simplesmente a data e tudo mais. E eu tenho isto, vem? Obtive isto dele. Isto é correto. Aí estão os selos. Esta é a mensagem que nós pregamos através destes nossos tempos que vivemos. Ele não colocou aquilo. Você veja só, um dos segredos que o profeta revelou. Ele falou de Jeremias, que o Jeremias, quando ele escreveu o livro de Jeremias, ele escreveu em pergaminho, em rolo, podemos dizer para os outros ouvir. E neste rolo, escutem, ele sabia que passaria muito tempo. Disse, aquele rolo ele foi esconder num vaso de barro para não ferrujar, nem esconder. Agora escutem, aquele pergaminho representava a palavra de Deus. E a palavra de Deus, Jeremias tinha que colocar dentro do barro. Escute que revelação ele tinha. Ele colocou aquilo em um vaso terreno e colocou aquilo longe para que não apodrecesse ou enferrujasse, até que aquele 70 anos terminasse. Aquilo que viu Daniel. Mas escute, o profeta disse, oh, glórias a Deus, nesta mensagem que eu li, no parágrafo 198. Glórias a Deus. Eu espero que você tenha captado isto. Vê você o que Deus fez. Ele nunca revelou isto aos sábios e entendidos para que eles agitassem com isto, por isso todo e tempo todo. Vem? O que ele fez? Mas ele colocou isto em um vaso terrestre.
E ele criou para si mesmo o seu próprio filho. Tá vendo? Aquele vaso que Jeremias colocou o pergaminho e deixou escondido por muito ano, o irmão Branham se representava o Cristo, Jesus. E neste último dia agora, ele está abrindo os céus e mostrando isto para a sua igreja. Guardou em vasos terrestres para que ele não apodrecesse ou enferrujasse. Glórias a Deus! Escute, meu irmão. O pergaminho estava guardado dentro de um vaso de barro, para que não apodrecesse. Eu sei que um dia o anticristo vai tirar as mensagens, vai tirar esta Bíblia. Mas o que eu te digo, o pergaminho está dentro deste seu corpo, que é vaso de barro. Ele está escondido para não apodrecer, para não ser tirado. E este é o seu lugar onde está esconderijo. Ele pode tirar a Bíblia, pode tirar as mensagens, mas tem um vaso onde está escondido o pergaminho, do qual aí não poderá tirar. Porque ele disse, os céus e a terra poderão passar. É verdade, as Bíblias, os cadernos, as mensagens poderão passar. Televisões poderão passar, YouTube, todos os canais poderão passar. Mas menos onde está guardado este pergaminho, que é este vaso. Deixa continuarmos lendo. E nestes últimos dias agora, ele está abrindo os céus e mostrando isto para a sua igreja. Guardou em vaso terrestre para que ele não apodrecesse ou enferrujasse. Olha, primeiro ele guardou Jeremias num vaso de barro. E depois Deus viu que havia tempo da vinda de Cristo. Toda a palavra de Deus foi colocada num vaso chamado Jesus. E depois de Jesus ascender para a glória, a mesma palavra de Deus foi derramada no dia de Pentecostes dentro dos vasos dos apóstolos. E nesta última era, onde está este pergaminho? Está dentro dos vasos chamada Igreja Noiva, que agora está sendo preparada com esta mesma mensagem da qual ela está guardando. O profeta diz, aleluia! Eu sei que você acha que sou um santo rolador. Talvez eu seja, vê você? Mas aí está isto. Isto está aí. Está enrolado e guardado em um vaso da terra, que foi redimido da terra. Apareceu na manhã de Páscoa, onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais. Mas ele rompeu os selos e ressuscitou e provou a si mesmo, nesses últimos dias, que ele está vivo. Ele está em sua igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isto tem sido escondido dos seminários. Isto tem sido escondido das organizações. Vem isso? Esta é a era oportuna da qual nós falamos. Se você ainda não ouviu esta mensagem, talvez seja a última chance. Pode dar conta de um dia não voltarmos a pregar aqui. Mas escutem, a mesma mensagem que preparava o povo de Noé para se salvarem na arca, através de Noé, e Deus, por amores dele, não porque nós amamos muito a ele, por amor dele, enviou um profeta para nós, chamado William Marion Branham, do qual ele trouxe a mensagem preparadora para você se escapar da ira futura que Deus preparou para destruir este mundo. Eu espero que você tenha acompanhado com êxito e Deus vos abençoe, pela graça do Senhor Jesus. Amém. Amém.